Grande Prêmio de Abu Dhabi, última prova da temporada 2023 da Fórmula 1. E é uma coisa que é muito interessante, né? Essa temporada, eu acho que não importa se você gosta do Max Verstappen, se você não gosta do Max Verstappen, se você torce pro Hamilton, torce pro Alonso, torce pro Sargent, torce pra qualquer um, mas uma coisa é fato. Essa foi a temporada mais dominante da história da Fórmula 1. Ah, é chato, não sei o quê, a gente pode discutir isso, mas que, de fato, foi a temporada mais dominante da Fórmula 1. Isso é indiscutível pelos números. Nós tivemos uma equipe que venceu 21 provas de 22, é o novo recorde não só absoluto, como percentual da história da Fórmula 1, porque antigamente, você pode até comparar, mas antigamente tinham 16 provas, por exemplo, o MP4/4 venceu 15 de 16, poderia ter ganho mais? Poderia, mas percentualmente que você nivela as coisas, foi a maior percentual. Tivemos um piloto que venceu 19 corridas de 22, que também é o maior número absoluto e o maior número percentual da história da Fórmula 1. Se eu ficar falando os recordes aqui, vai ser um absurdo. Nós tivemos maior percentual de vitórias em uma temporada por piloto, por uma equipe, mais pontos em uma temporada, mais número de vitórias consecutivas que nós tivemos de um piloto, 10 vitórias consecutivas. Maior diferença do primeiro para o segundo, 290 pontos. Tem uma série aqui de pontuação tem que ser em termos percentuais também, porque pontuação muda, né, toda hora. Sim, então. Mas também é o maior percentual de diferença do primeiro para o segundo. Também na história é isso daqui. Até o único piloto a vencer 3 provas no mesmo país nós tivemos esse ano, com as 3 vitórias do Max nos Estados Unidos. Bom, já falei estatisticamente, mas realmente essa foi a temporada para vocês a mais dominante da Fórmula 1? Que eu me lembre, sim, né? Eu acho que... Tem mais uma coisa que tem que acrescentar isso aí, né? A Fórmula 1 tá numa era que os carros estão as equipes estão muito mais próximas, né? O regulamento da Fórmula 1 tem feito de tudo para tentar aproximar a última equipe da primeira. Uhum. Então, além, né, você pega a era Schumacher ou a era Senna, que tiveram umas dominâncias grandes, ou até a do Hamilton também, que foi a mais recente, o regulamento ainda não tinha não tentava ajudar as equipes de baixo, né? Ainda as equipes que estavam na frente dominavam, e aí eles criavam uma como é que eu vou chamar? Era muito fácil eles continuarem ganhando, porque eles no meio do ano já começavam a planejar o carro do ano que vem e ficavam ali na frente, só talvez perderiam essa vantagem na mudança drástica de regulamento, né? O carro mudava muito, e aí era a chance de alguma outra equipe já começar antes e desistir do projeto atual, né? Para tentar... Então, eu acho que além de tudo isso, né, o Max provou realmente que o carro era dominante, o segundo piloto não conseguiu fazer nem a metade que ele fez, né? Que ele tinha mais do dobro dos pontos do Pérez, né? Então, eu acho que, lógico, o carro era o melhor, não tenha dúvida disso. Só que o trabalho que ele fez de, cara, não errar nunca, ele foi o piloto que menos deu custo para a equipe em termos de batidas. É lógico, quando você anda na frente facilita porque você tem menos disputas, mas não deixa de... Nenhum treino o cara saiu da pista, não quebrou nenhum bico, na tomada de tempo sempre impecável. Não tem o que falar, ele realmente tá com a cabeça no lugar certo. E de novo, a gente não tá falando aqui porque ele é mais talentoso que os outros, porque tá no momento dele, a cabeça tá funcionando, tá ali, zero distrações, tá 100% focado, ele tá mais confiante que todo mundo. É o momento dele, né? Realmente tá de repente ele é mais talentoso que os outros. Não, pode ser, mas tirando a parte do talento, a gente sabe que a gente já falou sobre isso várias vezes nesses episódios aqui, que a cabeça, o mental do piloto conta muito, né? Você vê o Ricciardo, o ano passado retrasado, tomando muito do Lando. Tudo bem, o companheiro dele esse ano que ele andou não é tão forte quanto o Lando, mas ele já parece que melhorou um pouco, né? Sempre difícil comparar, né? Porque o Tsunoda, obviamente, não é um Lando Norris. Mas fez uma boa prova também. Mas ele tá surpreendendo todo mundo. Pilotos que a gente sabe que, cara, uma vez que a cabeça não vai pro saco, é muito difícil voltar. Todo mundo que é piloto, todos os pilotos estão se surpreendendo com o que ele tá fazendo.
né? De novo, é difícil comparar, mas voltando ao assunto, nem sei porque que eu fui pro tópico Ricciardo. Que é da dominância e comparando com os companheiros de equipe. Eu outros acho... pilotos que o Christian falou que talvez o Max seja o mais talentoso. Eu acho que realmente tudo encaixou e a cabeça dele muito... Assim, é difícil conseguir repetir o que ele fez. Eu acho que independente dos futuros... Não, eu acho que só para finalizar esse ponto da dominância, que você tinha comentado lá do regulamento, que eles estão tentando mudar todos a cada, sei lá, 2 anos, 1 ano, o regulamento para deixar as equipes mais próximas. As equipes hoje em dia, eu acho que cada ano que passa, eles vão entendendo cada vez mais que se você quiser brincar de Fórmula 1, você tem que estar muito mais estruturado do que era antigamente. Um dos motivos também que tinha essa diferença de velocidade entre os carros na década de 80, 90, 70, é que você pega as operações naquela época, elas eram bem diferentes. Vamos voltar, sei lá, para a época dominante lá da McLaren, quando eles ganharam 16 corridas das 15. Não, 15 das 16. Desculpa, quando eles ganharam 15 das 16. A McLaren naquela época era anos-luz na frente, eu nem lembro, sei lá, se você pegasse uma... De uma Williams, de uma Lotus... Não, anos-luz de quem tava no final do grid, de uma Eurobrum, por exemplo. Sim. Tá, que tava lá Minardi. Mas a Minardi nunca era a última do grid. Tudo bem, talvez... No final da carreira dela. Quando eles começaram... Arrows, essas coisas. Isso, exatamente. Então, o que eu quero dizer é que tinha uma diferença de equipes muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia, o que você chama de último do grid hoje em dia? A Williams, tá? Acho que é a Haas. A Haas? Mas é até difícil de dizer, né? Depende do final de semana. Tudo bem, mas mesmo se você pegar uma Haas ou uma Williams hoje em dia, você consegue aproximar muito mais eles de uma Red Bull do que naquela época. Eu tô até, exagerando aqui. Você pega uma Andrea Moda que correu comigo. Meu Deus, eu acho que não... Corcel andando de Fórmula 1. Exatamente. Não tinha mecânico suficiente para fazer o negócio operar. Exatamente, para fazer... Pegando o gancho também disso aí, podia colocar o Max num carro desse que não fazia diferença. Hoje, nenhuma. Se pegar o Max e colocar ele numa Haas ou numa Williams, ele vai conseguir andar ali em top 10, entendeu? Então você pega a pior equipe, a equipe que tá com menos velocidade, você pega um piloto bom, coloca ali, ele vai andar, vai performar. E isso é muito bom, porque o piloto hoje faz mais diferença. Todo mundo vai achar que eu tô fazendo uma contradição muito grande, mas não, faz mais diferença de maneiras diferentes. De maneiras diferentes, porque os carros estão muito mais parecidos hoje em dia do primeiro. O primeiro ou último na classificação tem 1,5 segundo. Na década de 90, 1,5 segundo era até o 5º lugar. Às vezes é do primeiro pro segundo. Exatamente. Então as pessoas falam, mas na época, sei lá, do seu pai, do meu pai, sim, os carros eram muito mais difíceis, era a embreagem, o motor era muito mais potente, era muito mais cavalaria, muito mais bruta, era muito mais perigoso, sabe, você tinha que ser um herói realmente para correr, para andar em algumas pistas, fazer o Rouge Flat, por exemplo. Porém, os carros realmente eram muito diferentes um do outro, né? Você tinha falar em semanas que a McLaren deu volta no segundo... Eles estavam falando deu volta no terceiro. Volta no terceiro então eram as duas McLaren e daí deu volta no terceiro. A gente tá falando na era já moderna, né? Com o David Coulthard e o Mika Hakkinen, acho que era. Então, hoje em dia isso não acontece nunca. Então, eu acho que o esporte está indo para a direção certa, mas voltando ao que você está falando da dominância... foi uma dominância realmente dominante, porque os carros estão muito mais parecidos, tem mais relargada, eles fazem de tudo para aproximar o grid, e mesmo assim, Red Bull mais Max conseguiram dominar a temporada inteira. Então, realmente, foi a mais dominante, na minha opinião, de todos os 70 anos, 50 anos da Fórmula 1, sei lá. A gente quer saber, claro, a sua opinião. Você pode colocar nos comentários aqui se você concorda com a nossa discussão, se foi realmente a mais dominante, que não foi a mais dominante. A gente quer saber, colocar você na nossa conversa. Eu acho que de todas as estatísticas aqui que eu vejo, as mais surreais, por exemplo, 21 pódios em 22 corridas. Tipo, a única que não foi, o Max não foi pódio foi aquele 5º lugar em Singapura, na prova que eles não venceram, que foi o Sainz que ganhou. De Ferrari. Então, isso que você acabou de comentar também vai um pouco em linha com
as equipes estarem mais bem preparadas. 21 pódios de 22, né? corridas. Então, mostra que o carro não quebra. Sim. Por quê? Porque eles entenderam que para eles ganharem, para eles conseguirem chegar nesses números, eles precisam terminar todas as corridas. Do mesmo jeito que as outras equipes, as equipes menores também, entenderam que eles também precisam terminar. Se eles não terminam as corridas, eles não vão conseguir marcar pontos. E lembrando que hoje em dia você marca pontos até o 10º. Então é mais importante do que nunca você terminar as corridas. Antigamente, tudo bem, você quebrava mais, só que você tinha mais carro no grid. E você só marcava ponto até o 6º. Sim. Então, ok, pode ter um monte de gente agora comentando, não, mas naquela época era mais fácil, porque era só você terminar a corrida, que provavelmente você ia estar nos pontos. Não, não é bem assim. Porque você competia contra mais carros, ou seja, eram 6 carros a mais que estavam largando, e eram 4 carros a menos que pontuavam. Hoje em dia são 6 carros a menos que largam, e são 4 carros a mais que pontuam. Só que todo mundo entendeu o espírito da brincadeira. Para você pontuar, você precisa terminar. Então, desculpa, só para finalizar, de uma maneira geral, e voltando àquilo que a gente começou, aquilo que a gente estava comentando no começo do programa, você precisa, as equipes são mais bem estruturadas, todas elas. Eu não sei se a gente já discutiu isso aqui no programa, talvez sim ou talvez não lembro, mas não tem um pouco de banalização dos pontos na Fórmula 1? Tipo, metade do grid pontuar? Que antigamente eu lembro, pô. Mas vocês comemoravam, pô, o primeiro ponto do cara, então, não sei o quê. Não, mas hoje... aí entra o lado comercial, entendeu? Precisa... Tá, mas esquece o lado comercial. Você é a favor de pontuar até os 10? Eu sou, porque às vezes tem uma equipe que deu uma mega sorte, ela ficou ali em 5º, 4º. Deu uma mega sorte que teve muita batida, E aí, esse único 4º lugar deles... botou eles nos construtores, botou eles em 8º, 7º, sei lá. Não, desculpa, são 10. 8º, 7º. Sim. Eu acho que se uma equipe terminou algumas vezes em 10º, algumas vezes em 9º ali, eu acho que aquilo tem que saber, tem que somar alguma coisa, valor. Entendeu? Aí uma termina uma corrida em 5º, porque deu uma sorte, e ela fica na frente da equipe que terminou várias vezes em 10º, 9º, alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que vale, cara. Eu acho que você tem que olhar o lado comercial também. As equipes pequenas, né, eles penam para correr atrás de patrocínio. É um negócio muito caro. Lógico, o esporte está na alta agora. Pode parecer que é fácil uma patrocinador, mas não é. É um orçamento muito alto. Os pilotos são muito caros. Então, tudo tem seu lado comercial e eu acho que sim é necessário pontuar até o 10º. Acho que pelo ponto de vista comercial, concordo. Eu acho que é muito importante, é válido. E é uma maneira, né? É uma ferramenta que as equipes usam para poder se vender para os eventuais novos patrocinadores, né? Então eu terminei X vezes nos pontos, eu, sei lá, terminei em 8º, 7º, 6º. 6º não, que daí volta a ser como era, mas agora, do ponto de vista de competição, talvez a Fórmula 1 deveria vir com uma fórmula até 20 carros, de repente só 8.1, um pouco menos da metade dos carros. Eu acho que é mais interessante adicionar mais carros no campeonato. Exatamente. Pelo menos 22 carros. Então, daí eu também concordo com você. Eu acho que isso é na frente de tirar quem vai pontuar. Então, continuar pontuando os 10, mas, parar com essa novelinha de Michael Andretti, deixa, não deixa. Pelo amor de Deus, o cara chegou lá com... $500 milhões, sei lá. E com tudo que ele e o Mário fizeram pelo automobilismo mundial. Um campeão mundial. Exatamente. Com a Cadillac por trás, né? Cadillac, GM, né? Então, vamos parar com isso, né? Deixa o cara correr.